Como psicanalista, posso afirmar, a terapia ajuda demais na nossa saúde mental. Mas será que é só isso? Eu sou a Laís Bonville e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre outras coisas que interferem e muito no nosso estado emocional. Bora lá? Sempre que a gente fala sobre saúde mental, a nossa cabeça vai direto pensar em terapia. E eu, como psicanalista, claro, preciso afirmar categoricamente que sim, a psicoterapia te ajuda demais nos seus processos emocionais. É importante que você tenha um lugar para conversar, que você consiga falar sem ter medo de ser julgada sobre algum assunto, para que você possa se ouvir, para que você tenha contato com outras perspectivas, tudo isso é muito importante. Mas, para além da terapia, existem outros hábitos que impactam demais no nosso estado emocional e que às vezes a gente não para perceber. Então, se você está fazendo terapia, mas esse resto todo está esquecido, você provavelmente está se sentindo mal ainda. O vídeo de hoje é para falar um pouquinho sobre esses pontos, para que você fique atenta e não deixe que esses pontos fiquem abandonados. O primeiro ponto que é muito importante que você observe é a questão do seu sono. Eu sei que tem gente que acha que dormir é perder tempo. Porque se a gente dormir aquilo que é recomendado para um adulto, a gente passa praticamente 1/3 do nosso dia dormindo. E não é 1/3 do nosso dia, é 1/3 da nossa vida dormindo. E olhando por esse lado, até parece meio assustador, parece que a gente dorme demais. Mas é exatamente assim que tem que ser. Eu sei que nem todo mundo tem a possibilidade de dormir 8 horas por noite, que às vezes precisa sair cedo demais para trabalhar ou que trabalha até mais tarde, mas se esse não é o seu caso, se você consegue, se você tem disponibilidade para dormir de 7 a 9 horas por noite, não abra mão disso. Enquanto a gente dorme, nosso cérebro regula as nossas emoções, processa as nossas memórias, reduz o nosso estresse. Isso tudo acontece porque durante o nosso sono profundo, a nossa amígdala, que não é a amígdala da garganta, é a amígdala do nosso cérebro, que é a parte que processa as emoções, trabalha em equilíbrio com o nosso córtex pré-frontal, que é a parte do nosso autocontrole, aquela parte mais racional. Então, quando a gente tem essa privação de sono, esse equilíbrio se perde. E aí a nossa amígdala fica hiperativa, trazendo muito mais hiperatividade pra gente, reatividade, irritabilidade, e o nosso córtex pré-frontal, ele perde um pouco das suas funções, então traz um pouco mais de dificuldade, por exemplo, na tomada de decisões, enfim, a gente fica um pouco mais impulsivo e esse equilíbrio emocional fica um pouco prejudicado. Além do que, durante o sono, se a gente é privado desse sono também, a gente tem um aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse, e também prejudica a produção de serotonina e dopamina. A gente vai falar um pouquinho mais desses hormônios mais pra frente, mas são hormônios que trazem esse bem-estar pra gente. Mas tirando todos esses nomes complexos que eu falei, a gente precisa pensar que uma boa noite de sono traz pra gente muito mais equilíbrio emocional. E uma noite de sono mal dormida, ele é o começo, já é o princípio, o início de um dia que você pode ter muito mais sintomas de ansiedade, por exemplo. Pode agravar, inclusive, se você já tiver algum quadro, já estiver passando por alguma coisa. Resumindo, não abra mão do seu sono. Ele é o primeiro passo para que você tenha mais equilíbrio emocional. Agora, terminando esse primeiro ponto, eu quero que você pense. Como que está o seu sono? O próximo ponto você já deve imaginar. Sim, eu vou falar dos exercícios físicos. E se você não gosta de se exercitar, tenta pensar de uma outra maneira. Muda a perspectiva, pensa em movimentar o teu corpo. Porque, gente, essa coisa do exercício físico, ela não é balela, não foi inventada só para enfeitar o Instagram. É químico. Sempre que a gente se movimenta, que a gente se exercita, o nosso corpo produz substâncias químicas que fazem a gente se sentir melhor. A gente aumenta níveis de endorfina, serotonina, dopamina, reduz o cortisol, que é o hormônio do estresse, reduz sintoma de ansiedade e ainda te ajuda no seu sono. Eu sempre falo para os meus pacientes que sair fazer exercícios é aquela coisa que a gente nunca se arrepende. Eu, pelo menos, não conheço ninguém que tenha ali terminado um treino suada e suja e tenha pensado, acho que eu não deveria ter vindo. Você conhece? Isso já aconteceu com você? Então, vai se movimentar, faz o que você quiser, só sai aí do sofá. Bora! Talvez você discorde de mim nesse próximo ponto, mas escuta até o final. A gente vai falar das conexões sociais. Ai, Laís, mas eu sou aquele tipo de gente que odeia a gente, não quer estar com gente, ficaria muito melhor se fosse eu sozinha nesse mundo. Calma. Se você é ser humano, assim como eu, você foi biologicamente feita para se conectar e para pertencer a um grupo. Você até pode ser mais retraída, mais tímida, pode até ter aquela bateria social desse tamanho, mas se você prefere ficar isolada o tempo todo, isso pode significar que tem alguma coisa errada acontecendo. E de novo, eu trago a química para explicar isso tudo. Porque quando a gente tá com pessoas que a gente gosta, num ambiente que a gente se sente pertencente, onde a gente não se sente julgado, um ambiente ali legal, naturalmente o nosso corpo libera substâncias que fazem a gente se sentir melhor.
Além disso, o nosso cérebro tem algumas áreas que são feitas para identificar a ameaça. E nesse momento em que a gente está à vontade, essas áreas ficam muito mais relaxadas. Além disso, gente, uma boa troca com alguém que a gente gosta também traz uma forma natural da gente regular as nossas emoções. E quando a gente está isolado, é justamente o contrário. A gente normalmente fica ali ruminando aqueles problemas que talvez não sejam tão grandes ou tão graves como a gente imagina. Agora, se até agora você não se convenceu que as suas conexões podem te ajudar, eu quero te trazer um outro pensamento, que é: será que o problema são conexões sociais ou será que o seu problema são as suas conexões sociais? A gente vai falar disso mais pra frente. O próximo ponto que eu quero trazer para vocês é a alimentação. Eu acho que você já se atualizou e sabe que corpo e mente estão aqui, né? Então, se o que eu como nutre meu corpo, naturalmente o que eu como nutre minha mente. A gente sabe que hoje em dia está muito acessível uma alimentação com muito açúcar, com muitos alimentos ultraprocessados, e a gente também sabe que isso não faz bem para o nosso corpo. Se isso não faz bem para o meu corpo, isso não faz bem para minha cabeça. Eu nem vou entrar no mérito de entender qual é o alimento que te inflama, que não te inflama, porque eu sei que hoje em dia tem muita coisa sendo falada sobre isso e eu não sou uma especialista no assunto. Mas eu vou falar de algumas coisas que são mais básicas e que a gente já pode começar por aí. Começando pela cafeína. Como é que está o seu consumo? A gente sabe que a cafeína é um estimulante natural, então, óbvio, se você consumir em excesso, você vai se estimular em excesso. Mas se você não consome muito, assim como eu, tá tudo bem, tá liberado, inclusive um cafezinho agora iria muito bem enquanto eu gravo esse vídeo para vocês. Mas, além do café, a gente também precisa pensar em outras coisas que a gente acaba ingerindo, como, por exemplo, o álcool, os açúcares, os ultraprocessados, os fast foods da vida. Eu sei que no momento que a gente está comendo, é gostoso, traz aquele conforto pra gente, a gente se sente mais relaxado, a gente tem a sensação de que tá ajudando, mas a gente sabe que não, porque quanto mais a gente come, mais a gente quer comer. E naturalmente esses alimentos são ultracalóricos, são alimentos que não têm ali uma função nutricional muito atrativa, são alimentos que acabam inflamando o nosso corpo, enfim, a gente acaba não tendo tanta vantagem de comer aquela comida ali. Mas de novo, né, pensando sempre no equilíbrio. Naturalmente, se você quer comer uma vez ou outra, tá tudo certo, mas se isso faz parte da sua alimentação basal, talvez você tenha algum prejuízo emocional, sim, por conta da alimentação. Então, capricha. Agora, um dos pontos mais importantes, na minha opinião, seu ambiente. Sua casa, sua família, seu trabalho, seus amigos, seu relacionamento, a internet. Mas calma, vamos uma coisa de cada vez. Começando então pelo seu ambiente físico, a sua casa, que é o lugar onde você dorme, o lugar para onde você volta todos os dias. Como é que ele tá? Porque quando a gente vive no caos, naturalmente a gente sente aquele caos. E é por isso que a gente se sente tão bem quando a gente consegue organizar as coisas. Então começa por aí. Começa organizando coisas pequenas. Arruma sua cama, arruma sua bolsa. Se você trabalha em casa, arruma sua mesa, arruma seu guarda-roupa. Mas além de organizar, a gente precisa pensar em outros elementos que podem fazer você se sentir melhor também. Então, por exemplo, o ambiente em que você fica é muito barulhento? Existe alguma coisa que você pode fazer com relação a esse barulho? Ou você consegue ver a luz do sol? Entra luz na sua casa? Entra vento na sua casa? Tem janelas? O que você pode fazer na tua casa, no físico, para que você se sinta melhor? Às vezes a gente acha que isso é um pouco de frescura, mas isso tem tudo a ver com a forma como a gente se sente. Ou você vai me dizer que você se sente bem num ambiente desarrumado, desorganizado e sujo. Depois eu quero que você pense no seu ambiente familiar. Não necessariamente dentro da sua casa, mas como estão as suas relações familiares. Porque quando a gente tem um ambiente seguro, um ambiente familiar bom, a gente sabe que tem para onde voltar, sabe? A gente tem muito mais confiança de lidar com as dificuldades da vida. Agora, quando a gente vive em um ambiente familiar que é o contrário disso, é mais complexo. Quando tem muitos conflitos, falta de apoio emocional, quando você precisa pisar em ovos, quando você não pode falar o que você está sentindo, aí a gente tem o contrário. A gente tem muito mais falta de confiança de lidar com as coisas, a gente fica provavelmente muito mais ansioso, sua autoestima provavelmente fica muito mais baixa. E aí a gente precisa pensar, se você vive numa situação dessas, que você pode pensar em criar limites ou melhorar a comunicação. Agora, esses são temas tão complexos que talvez eu precise trazer em outro vídeo aqui. Então, se é um tema que te interessa, me conta aqui nos comentários que eu trago. Um outro ambiente é o nosso trabalho.
o lugar para onde a gente vai todos os dias, mesmo que não seja fisicamente, mas é o lugar onde a gente está disponível quase todos os dias. E por isso, se esse ambiente não tá legal, a gente acaba se maltratando todos os dias. Então pensa, se você pensa no seu trabalho, você fica animada ou desanimada? Se você fica desanimada, você consegue perceber qual é o aspecto, o que te deixa desanimada? É importante que você saiba, porque aí você tem um pouco mais de clareza se você consegue fazer alguma coisa por aquilo ou não. Mas a verdade é que ambientes de trabalho que tem muita pressão, muita competição, muita fofoca, quando não tem reconhecimento, falta de propósito, isso tudo deixa a gente muito para baixo. E é aquilo, né? Aquele lugar que a gente precisa voltar todos os dias. Então talvez faça sentido você fazer essa análise para você mudar a rota da coisa, caso necessário. Um outro ambiente muito adoecedor é a internet. É um ambiente que não é físico, mas que você vai para lá todos os dias. Mas antes, eu queria reforçar e queria que você pensasse sobre isso, de que não é a internet que deixa a gente ansioso, mas é o que a gente faz lá que deixa a gente ansioso. Então, o que você tem feito com a sua experiência online? Você tem usado a internet para compartilhar suas experiências, para se conectar com pessoas, para conversar com seus parentes, para estudar, para se divertir? Ou você tem usado a internet para se comparar, para se anestesiar, para se lotar de notícias que te deixam muito mais para baixo? O que você tem feito? Como que tem sido essa experiência? Faça essa análise, porque com certeza tem alguma melhoria que você pode fazer nesse ambiente e que só depende de você. Por último, e esse eu sei que você vai gostar porque eu pelo menos adoro, são os nossos momentos de lazer, nossos hobbies, a diversão pela diversão, sabe? Porque na vida de adulto a gente tem muita coisa séria na cabeça, não tem? É trabalho, é filho, é conta, é casa, é cachorro, é dinheiro, é isso, é aquilo. E a nossa diversão vai ficando no fim da fila, como um item opcional, um item supérfluo. Só que quando a gente pensa em qualidade de vida, a diversão é um item essencial. Essencial para a gente se regular emocionalmente, para diminuir o estresse, para melhorar o nosso humor. Então, se você pensava no divertimento como um item opcional, hoje eu te convido para colocar ele como um item essencial, porque isso é um investimento que você faz para a sua saúde mental. Além de ser químico, porque isso acontece, né? O nosso corpo, a partir do momento que a gente se diverte, ele libera substâncias que fazem a gente se sentir melhor. A gente precisa pensar em outros ganhos, os ganhos extras que essas atividades trazem pra gente também. Então melhora a nossa criatividade, estimula o nosso cérebro com memória, a gente ri, a gente se conecta com pessoas, a gente aprende coisas novas e tudo isso traz pra gente muito mais uma sensação de bem-estar. A gente fica muito menos ansioso e até dormir melhor a gente dorme. Eu sempre falo, gente, que o adulto precisa se divertir, o adulto precisa brincar. E sempre que eu falo isso, tem uma pessoa ou outra que vem falar: Eu brinco com meus filhos todos os dias. e eu falo, gente, não. Brincadeira de adulto não é bonequinha, carrinho, cozinha, neném. Brincadeira de adulto é com outro adulto. Brincadeira de adulto é aquela brincadeira que o adulto pode brincar sem precisar perder, sabe? O adulto precisa brincar. E eu quero que você faça uma reflexão. Como é que tem sido a sua vida? Como é que tem sido as suas brincadeiras? Quanto tempo você tem reservado para brincar? Eu poderia dar muitos e muitos exemplos sobre coisas que a gente pode fazer para melhorar o nosso estado emocional, mas agora eu queria falar com você, que já faz tudo isso e ainda não está bem. E com você, que viu todos esses exemplos que eu dei e simplesmente não tem forças para fazer. Busquem ajuda. As coisas podem melhorar. Se você curtiu esse vídeo, curte ele para eu saber e para chegar para mais gente, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo.